primeira pergunta veio da Neide Venâncio. A pergunta dela é a seguinte: qual a diferença entre o MEI e a sociedade limitada unipessoal? O psicólogo, por exemplo, como todos os profissionais liberais, né, não podem ter MEI, certo? Ela faz até a pergunta. Então, eu até vou ampliar, não só o psicólogo, né, mas todos os profissionais. Pode ou não pode ter MEI? Então, vamos lá. Primeiro, a diferença entre os dois e se os profissionais liberais podem ou não ter um MEI. Isso, vamos lá. O MEI em si, ele não pode optar pelo MEI nenhuma categoria profissional que tenha o seu conselho representativo. Conselho Regional de Psicologia, Conselho Regional de Contabilidade, Conselho Regional de Administração, Conselho Regional de Administração, né? O CREA, o CRA. Então, nenhuma atividade que tenha seu conselho representativo, tá? Ele pode optar pelo microempreendedorismo individual, tá? Então, esse já é uma das respostas que ela pediu, tá? Então, ser profissional liberal que tem uma representatividade da categoria, você não pode ser, tá? Então, dentro lá do site do próprio GovBR de microempreendedor, lá tem um elenco de mais 400 atividades de quem pode exercer ou quem não pode. Então, se você indo lá e não encontrar a sua atividade, é porque ela não está alcançada, né, por esse benefício de ser MEI, né? Quanto à segunda pergunta, que é qual é a diferença entre o MEI e a sociedade, né, limitada unipessoal? Vamos lá, o MEI ele é um microempreendedor é meio que uma confusão pessoal, uma mistura. Ou seja, o MEI é a pessoa física com uma máscara jurídica. Eu sou uma pessoa física, eu tenho um CNPJ, tá? Mas ele não chega a ser uma empresa, tá? Então a relação se mistura, pessoa jurídica e MEI. Quando a gente fala, tá, numa sociedade unipessoal, aí você já passa a ser uma empresa propriamente dita, com personalidade jurídica, tá? E que pode exercer atividades, qualquer atividade, tá? E que tem, inclusive, seus conselhos representativos. Ela pode ser um conselho de psicologia, de administração, de contabilidade. Então, antigamente chamava-se EIRELI, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. Só que isso, ele gerava um capital mínimo de 100 salários mínimos, e aí veio a legislação e disse, não tem lógica, por que quando são duas pessoas, eu posso fazer com capital de 5 mil, e quando é de uma pessoa, ele me deixa, tem que ter o capital lá em cima. Então, aí isso criavam os sócios fantasmas. Bota a mãe, bota o irmão, bota o amigo, para poder ser uma limitada, né? E com isso botar um capital lá embaixo. Então acabou-se isso, criou a unipessoal limitada, tá? Então essa unipessoal limitada é uma empresa com responsabilidade limitada, com apenas um sócio, que pode exercer qualquer atividade sem restrição, tá? Será que eu respondi a pergunta aí, Neide? Acredito que sim. Neide, se precisar de mais informações, ou qualquer um dos que estão nos acompanhando aqui, é só falar. Essa é a vantagem de estar ao vivo. Pode perguntar na hora, ao vivo e a cores, né? E a gente passa a informação para você. Bom, Fábio, vamos dar continuidade aqui, né? Nós chegamos a falar, que você já falou aí a respeito da parte tributária, que seria, se não fosse o MEI, uma complexa, né, sopa de letrinhas, como você falou, e cada um com um custo diferente, guias diferentes, percentuais diferentes, ia gerar uma dor de cabeça muito grande, né? A Neide já falou aqui, agradeceu, muito bem, Neide. Né? Então, ficaria muito complexo, né, para você que está começando, para as pessoas que estão, como você mesmo falou no primeiro episódio, né, a pessoa que está começando tem às vezes até uma arte, uma capacidade de fazer doces, bolos, né, flores, etc., né, que já ainda tem que ter
uma parafernália documental para tratar. Então, me facilita realmente bastante com esse imposto único, né, que perpassa aí e facilita tudo na vida da pessoa. Mas temos outras perguntas. Eu cheguei a comentar algumas coisas, né, mas eu gostaria que você falasse sobre cada benefício que o MEI tem, que o MEI proporciona, tá, através do INSS. Quais os benefícios o MEI tem com o INSS? Ou seja, você está pagando uma taxa, lógico, né? Essa taxa que varia, como você mesmo comentou, entre R$ 70 e R$ 80, dependendo da atividade, não é nenhum valor estratosférico, é importante pagar. Ah, mas eu não tenho R$ 80 esse mês. Então, outra vez que vem, tu ajusta, vai 160, porque você tem benefício, né? Dinheiro à toa quando você compra algo e não recebe nada, ou recebe algo muito pequeno. Mas o MEI te proporciona muitas vantagens. Dentre elas, eu gostaria que você falasse das principais vantagens, Fábio. Quais são as principais vantagens? A pessoa está em dia com o seu DAS, né? DAS o nome, né? Exatamente, DAS-MEI, né? Assim, vamos lá. A primeira de todas, tá? Que eu acho que eu já citei no posicionamento inicial, tá? É a aposentadoria. Por quê? Normalmente, os MEIs, inicialmente, ele foi criado pelo governo para auxiliar e ajudar aqueles camelôs autônomos que faziam seus serviços e não têm a contribuição normal, né? E ele não tinha perspectiva de aposentadoria. Então eu vou chegar a uma idade que eu não tenho mais a força de trabalho e não ia se aposentar, né? Então, com isso, com a criação desse MEI, criou-se mais uma possibilidade dessas pessoas que estavam à margem do direito da aposentadoria a poder se aposentar. Então, esse eu vejo que seja um dos principais benefícios do INSS, que ele te dá a possibilidade de aposentar. Como ele disse, né? Você vai se aposentar 15 anos de contribuição e mínimo de 65 de idade. Tem que ter uma regra, porque senão você abre o MEI com 15 anos, com 30 você está aposentado. Aí também não dá, né? Então isso é importante, esse casamento. Uma outra coisa que nós temos dentro da aposentadoria é um detalhe que se eu recolher o INSS com base em 5% do salário mínimo, no final de 15 anos eu vou me aposentar com um salário mínimo. Só que existe uma possibilidade que poucos sabem, que você aumenta a sua contribuição através de uma GPS à parte com o código diferenciado, tá? Você paga 20% sobre o salário mínimo ou 20% sobre o valor que você deseja se aposentar, como 5 salários, 6 salários, 7 salários, e vai contribuindo. No final, você consegue aumentar a sua contribuição do MEI. Então, isso é uma situação que poucos sabem, poucos conhecem, né? Então, aí entra a importância de você ter uma assessoria de uma empresa de contabilidade, de um contador que entenda do assunto, né? Nós lá da FP Contadores tratamos bastante clientes com esse benefício de fazer uma contribuição a mais que vai se aposentar com tempo de serviço com uma contribuição maior, né? Além da aposentadoria normal, tá? Por idade, nós temos também a possibilidade da aposentadoria por invalidez. Isso é de suma importância. Por quê? Existe aquele, por exemplo, o entregador de sanduíches, o motoboy, o do Uber, que está num perigo o tempo inteiro constante, em cima de uma moto, num carro, num trânsito, né? E que venham a se acidentar, né? Então, se ele realmente tiver a posição do INSS, que ele pode se aposentar, que ele não pode mais dar continuidade à sua atividade laboral, ele consegue se aposentar com menos tempo do que 65, com 15 anos de aposentadoria, mas ele consegue absorver essa aposentadoria por invalidez.
Isso é muito importante também, que muitos não sabem. Então, esta categoria de entregadores da iFood, da 99, da Uber Eats, entre outros, né, é de suma importância que ele faça essa contribuição. Porque como eles correm o risco o tempo inteiro de moto, né, passando no meio dos carros, subindo calçada, lançando sinal, essas loucuras que a gente conhece, né? Mas ele tem que ter uma proteção por trás. Então, isso é de suma importância. Nós temos também, nessa mesma situação, se ele se acidenta, se ele pega uma doença, ele pega um H1N1, se ele pega qualquer doença que derrube ele pode pegar o auxílio-doença, né? Então, o que se cogita de ser uma cotização, um custo que é caro, que eu tenho que pagar R$80, que eu não vou ter, caro é se ele cair doente e não tiver como se sustentar naquele período. Então, os R$80, em média, não é caro numa situação dessa, né? Nós temos aí, para as mulheres, o auxílio maternidade, né? O salário maternidade. Olha que suma importância. Se você é um autônomo, se você está vendendo coisas como camelores, como autônomos, como representantes, você não tem carteira assinada, né, as mulheres, e engravidam, quando você sabe que em determinado momento, quando você tem um filho, você tem que se dedicar o tempo inteiro para a criança. E nesse momento, né, o auxílio, o salário maternidade é de suma importância. E o MEI, que está com a contribuição em dia, ele tem direito a salário maternidade, né? E por último, a contribuição, ele te dá inclusive o benefício, né, para os seus dependentes, que é o quê? É pensão por morte. Então, se você vier a falecer, né, seus dependentes vão ter a pensão por morte. Então, veja que uma pequena contribuição entre R$75, R$80, R$90, né, de acordo com a categoria, você acha caro? Olha quais os benefícios vai te trazer essa contribuição para o INSS. Então, é de suma importância ter o MEI, contribuir e manter em dia, para que isso te traga o benefício necessário. Claro que ninguém quer receber auxílio-doença, pensão de morte, né, aposentadoria por invalidez, mas você não está no comando o tempo inteiro. Pode acontecer com qualquer um, entendeu? Muito bem, Fábio. Olha só, gente, só para a gente consolidar a informação, você tem direito à aposentadoria por tempo, né, por idade, aquela conjunção que o Fábio falou, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, salário maternidade e pensão por morte ou auxílio-reclusão para dependente. Lógico que ninguém quer falecer, mas todos nós iremos um dia. Não é verdade? Não tem muito como a gente fugir dessa realidade. Então, não é melhor você trabalhar seguro, né? Saber que todos os dias você vai estar ali. Se não precisar, meu gente, é melhor. É igual seguro de vida. Eu tenho seguro de vida, não quero usar, né? Mas a gente tem que ter, porque todos nós sabemos que a vida, né, ela impõe, de vez em quando, né, algumas situações que não estão, como o Fábio falou, nós não somos o piloto, né? Trabalhe com tranquilidade, se esforce para o seu negócio. Você já tem tanta coisa para fazer, né? Então vamos aproveitar esse instrumento para poder se focar no seu negócio, sua compra, sua venda, seu serviço, seu tricô, o trabalho que você está fazendo, sabendo que não tem que se preocupar com coisas que podem eventualmente surgir e que pode fugir ao nosso controle. Deixa eu lembrar. Entre no nosso YouTube, Papo Transparente. Você também pode nos assistir pelo Spotify e no LinkedIn. Não perca, falamos sobre o que está acontecendo de atual e das possibilidades de emprego, de trabalho, de empreendedorismo, de startup, de estágio, tudo voltado para você.